Siricast começando, estamos aqui com uma pessoa especial. Como sempre, Como né? Temos sempre, várias pessoas assim. Mas antes de apresentar nossa convidada, nós vamos, eu vou falar de mim, eu sou Geórgia Noronha, Rita Geórgia, jornalista do Eu Amo Meu Bairro. Porque se ela não fala Rita, eu falo. Eu sou Simone Fonseca, publicitária. E nosso tema é análise individual ou em grupo, uma escolha pessoal e suas demandas. Esse é o tema de hoje. E a gente está com uma convidada, quem é, Simone? Hoje quem está com a gente é a Lúcia Godoy, que nem é a primeira vez que ela está aqui, tá, gente? Já é a segunda. Muito legal isso. Show de bola. E a Lúcia Godoy, ela é psicanalista, diretora do Sindicato dos Psicanalistas do Espírito Santo e diretora da Escola Freudiana de Vitória, além de várias outras coisas que ela vai falar daqui para frente, porque o currículo é longo, tá? Tudo bem, Lúcia? bem, Seja Lúcia? bem-vinda novamente. Tudo bem, obrigado por estar participando aqui, né? Mais uma vez, né? Já é a segunda vez que eu estou aqui e é sempre bom estar aqui. E é um prazer, prazer ter você aqui tê-la com a conosco. gente. Mas antes da gente começar... E a Siricast tem um presente para a Lúcia. Tananana. Obrigado. E eu quero que Olha você aqui, ó. abra para mostrar para gente. Ai, que bom. Vou abrir. Ó, vou tem abrir, até então. um adesivozinho. É. Esse presente foi feito pela Estilo Pessoal. Estilo Pessoal Estilo sempre está Pessoal. atendendo a gente aqui. Eles fazem um trabalho muito bom e, Muitas. inclusive, nos atendem Também? também Que na coisa Escola boa. Freudiana e também atende o sindicato. São super caprichosos, Super. não é? Fazem brindes, canecas, camisas. É, E tudo vem com muito carinho, muito zelo, E né? personalizado, mais eu estou aqui importante. abrindo de ququalquer jeito, Pode tá, gente? abrir. Eu estou abrindo aqui de qualquer jeito, porque se eu ficar aqui, vou Vai demorar ficar o dia século todo, né? aqui. Tananana. Opa! Ó, que será? O que, Que será? Vamos abrir aqui. Ai, ai, ai. Tá com sem unha? Tô sem unha. Me ajuda? Sem unha, porque Ah, consegui. acho que eu consegui pegar o pontozinho aqui. Ótimo. Que legal. Opa. Errado. Tananana. Olha, que linda! gente, olha só. Olha, da Escola Freudiana e E Siricast. Siricast. Amei, gostei Gostou? muito. Que Gostei legal. muito. Nossa, muito bacana. Eles são super caprichosos, né? São. Aham. Eles fazem os materiais bem bacanas, né? Tudo de Aham. qualidade, né? Tudo de qualidade. Você vai aproveitar bastante Nossos esses cursos quiz, né? são todos personalizados por eles. Nós temos uma pasta, nessa pasta com o nome da escola, onde Ai, que vai o legal. material, a apostila, Aham. vai uma necessaire também dentro, tudo da Siricast. Bacana. Eles se fazem. Bacana. Tá bom? Quer colocar aí no cantinho? Se você botar quiser, aqui eu no guardo para cantinho. você. Ah, pode ser. É. Pois é, Lúcia, conta pra gente. Fala um pouquinho de você. Você é psicanalista, né? É responsável por tudo lá, que eu já sei que você é Na tipo escola, a mão de ferro da escola. Olha, Né? É screener Screener da Síndrome de Irlen. da síndrome de Irlen. Quem quiser saber mais sobre o que é screener, assiste o Siricast que a gente já publicou lá no YouTube, que tem a entrevista com a Lúcia, que é isso. muito interessante o assunto, né, E Lúcia? outra hora eu volto para falar um pouco mais, né? Aprofundar um pouco dentro dessa área Aham. também. O assunto é muito interessante. Sim, Sim. sim. Mas, certeza. Lúcia, nosso tema aqui é sobre análise, né, em grupo, e a terapia seria, no caso, né? Seria terapia? Pode chamar de terapia? Análise individual Mas ou em grupo, Pode né? chamar de terapia? É uma terapia, Pode, não é? pode sim. Pode sim. E tem um outro nome que é setting, né? Setting analítico. Setting Né? analítico. Tem o setting analítico A2 Aham, ou setting analítico grupal. aham. E o que seria o setting analítico? Setting analítico significa o lugar, né? Uhum. Então, quando o paciente vem para o setting analítico, aquele lugar é dele, né? Uhum. Naquele lugar, ele pode falar o que ele quiser, como ele quiser e da forma como Uhum. que ele quiser, pois não tem censura, né? O Uhum. psicanalista ele está ali para fazer a escuta Uhum. analítica,
Tá? E entendi. dentro da escuta analítica, não existe censura por parte do psicanalista. Ele tem que ouvir tudo. Ele vai ouvir a angústia, ele vai ouvir a tristeza, ele vai ouvir a dor, ele vai ouvir o ódio e vai ouvir a raiva também. Tá? Nossa, Então, por isso que a interessante. gente diz o setting. O setting é o lugar. Então, aí você está falando sobre essa terapia grupal, né? E essa terapia A2, você fala? É análise grupal Aham, ou análise análise. A2. Tá. Né? Mas A2 é ah, o psicanalista e o paciente. ah, E tá. em grupo é o psicanalista com um grupo de pessoas. Uhum. Né? E nesse grupo de pessoas, para uma análise de grupo, o grupo tem que ter uma característica comum. Por exemplo. Por exemplo, todas as pessoas com câncer, Uhum, ou todas as pessoas com síndrome de pânico, uhum. ou todas as pessoas com diabetes, ou todas as pessoas adolescentes, ou todas as pessoas idosas. Então tem que ter pelo menos uma característica comum, E por que que tem que ter essa característica comum? para poder eles se identificar como grupo. Entendeu? Então, para que eles possam se identificar como grupo, aquele grupo é com aquela característica comum. Por exemplo, se for dependente químico, todos têm que ser dependentes químicos. Uhum. Então, a gente não pode colocar, por exemplo, num grupo de adolescentes, um idoso, porque ele vai destoar do grupo. Uhum. Né? Então, a gente tem que ter No esses cuidados. E tem limite esse grupo de pessoas, de quantidade de pessoas? Para um psicanalista, o considerável, né, 6 pessoas para um psicanalista. Mais do que isso, o grupo se torna Difícil de administrar? difícil de administrar, porque o psicanalista ele tem que atender não só uma pessoa, mas todas as pessoas do grupo, todas as pessoas têm que falar e ele tem que estar atento à escuta de todos eles. Então não pode ninguém ficar de fora. Uhum. Então, se for um psicanalista para mais de 6 pessoas, se torna inviável, né, o desenvolvimento do grupo. Não dá um resultado O resultado 100% não no pode final, no final. Né? E aí, assim, eles tem que ser pessoas com as mesmas características para que eles se identificam. E nesse processo, acho que eles vão falando coisas bem similares para que possam se identificar, né? E você acredita que muitas coisas acabam sendo gatilhos parecidos dentro Sim, né, das porque questões quando deles? um vai falando, o outro já vai acessando o seu emocional, né? E quando chegar a hora dele falar, ele já vai em cima daquele que o outro falou. Né? Então, existe a escuta do psicanalista, mas também existe a escuta do grupo, daquelas pessoas que estão ali naquele momento. Né? Então, eles vão falar daquela característica comum deles. Por exemplo, se todos tiverem como característica comum o câncer, né? Independente de ser câncer nos seios ou na medula, mas todos têm a mesma característica. Em alguns momentos eles vão falar dessas características, mas vão falar de coisas do dia a dia deles, do relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, das dificuldades do dia a dia, das demandas diárias. Uhum. Então, só tem uma característica comum que eles falam sobre aquilo, mas também eles falam das questões diárias deles também, e das dificuldades diárias também. Entendi. E aí, quem que procura esse tipo de tratamento, né? Como é que eles fazem para procurar? Eles vão até... Né? Lá na escola freudiana tem esses grupos? Atuam com esses grupos? Tem esses grupos, né? Em alguns momentos, a gente divulga, né? E qual meio é divulgado isso? Geralmente a gente divulga no Facebook, no Instagram, né, com um grupo de alunos também, que a escola tem vários grupos de alunos, e a gente divulga, né? Estamos formando um grupo de análise, né, grupal, com essas características. Por exemplo, agora está aberto um grupo com a característica de autista, adolescentes autistas leves. Porque o autista ele tem essa dificuldade de comunicação, né, de interação com o outro. E eles trabalhando em grupo, para eles é bom. E principalmente porque vão ver iguais ali, né? Isso, Pessoas, principalmente que vão ver os iguais a eles.
né? Mas nós já tivemos grupos, por exemplo, de pessoas com câncer, né? Esse grupo teve a duração de 1 ano, e foi justamente no período da pandemia que esse grupo aconteceu, porque as pessoas estavam isoladas, estavam em casa, elas não podiam se comunicar, não podiam sair, e a angústia delas era muito grande, porque elas não tinham com quem conversar. Então foi esse primeiro grupo que nós formamos, que foi o grupo que durou 1 ano, né? Junto com a gente, e foi um resultado assim muito positivo. Quando a gente chegou no final do ano, a gente fez a avaliação com eles, né? E no final do ano foi o primeiro encontro que eles fizeram presencial. Isso porque que eu ia perguntar, se foi presencial, se foi online. Foi online, porque era o período da pandemia e eles ficaram 1 ano fazendo online. Mas o último encontro já havia sido liberado, né, os encontros presenciais. Então, a confraternização do grupo foi presencial na escola. E como que desenvolve esse grupo lá dentro? Como é que vocês veem essas necessidades de, por exemplo, pode criar um grupo de mães de adolescentes ou pai e mãe de adolescentes, por exemplo? Pode queiram sim. trabalhar um determinado, né, assunto, sim. Porque está tendo muito adolescente hoje em dia, né, com a pandemia. Muito adolescente está tendo depressão, tendo alguns problemas psíquicos, evadindo ansiedade de escola, também, né? ansiedade e tal. E, de repente, muita mãe que não mora com o pai, que é separado, então o pai e a mãe também tendo dificuldade de saber lidar com isso. Isso seria uma demanda também? Sim, seria uma demanda, sim. É sugerido, sim. E como que vem essas demandas para vocês? Geralmente a gente divulga, né? Nas redes sociais, a formação de um Mas grupo. vocês que criam as demandas ou alguém vem falando? Alguém pede, né? Por exemplo, a gente teve uma mãe de autista que pediu, né? Eu gostaria que meu filho participasse de um grupo de autistas, né? E aí a gente colocou essa ideia, né? E já está em fase de construção esse grupo. Mas não é só assim, vão fazer um grupo e começa o grupo amanhã. Não. Os participantes têm que passar por um processo de entrevista, né, de acompanhamento, para ver se aquela pessoa realmente, né, se configura no sentido de participar de uma análise de grupal. Porque nem todas as pessoas se identificam, né? Então, existem algumas características que a pessoa não se identifica. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de sigilo, né? Que não consegue se abrir, ter aquela questão de não falar, né? Porque o grupo ele tem as regras. E as regras são colocadas para o grupo no primeiro encontro, né? Então, qual é a regra? A regra é a ética, né? O respeito pela fala do outro, não sair do grupo e ficar contando o que aconteceu no grupo. Então, são as regras que a gente... Sigilo, o que acontece ali dentro. É uma coisa segura. Isso. O que acontece no grupo tem que ficar no grupo. Né? É feito algum contrato, alguma coisa assim? Não, não. O contrato, geralmente, que a gente fala, é um contrato sem nada para assinar, né? Mas é através da fala, dos acordos, né, que a gente faz no primeiro encontro. Então, se a pessoa não se identifica com esse tipo de terapia, né, ou esse tipo de análise, ele não pode participar. Né? E se começar um grupo e um deles, tipo assim, eu não vou continuar, isso acontece também? Acontece, né? De não ir até o final, né? Acontece de chegar ali, né? Ele falar assim, não, eu acho que eu não me identifiquei, eu vou sair. Pode acontecer e a pessoa pode sair. É normal, é tranquilo. Mas, por exemplo, no mesmo grupo, a gente procura não colocar, por exemplo, marido e mulher, pessoas da mesma família no mesmo grupo, tá? Porque ali é um momento onde as pessoas falam, né, o setting, é o lugar, é onde as pessoas falam aquilo que elas querem. E, de repente, ela pode ficar constrangida de falar alguma coisa se tiver alguma pessoa da família, ou um irmão, ou o pai, ou a mãe, ou a esposa. Então, a gente sempre coloca na construção de um grupo
O ideal é que não estejam pessoas da mesma família naquele grupo. Porque pode intimidar, E né? quando, às vezes, a pessoa entra no grupo, ela também pode omitir informação, né? Com medo de falar mesmo. Sim. A gente chama de resistência. Resistência de falar, porque ela pode ficar preocupada se o que eu vou contar aqui, né, a pessoa da família está ali, ou um amigo muito próximo está ali e pode vazar a informação. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Geralmente, num grupo, as pessoas não se conhecem, não têm uma afinidade muito próxima. Isso é presencial ou é online? A gente pode fazer tanto presencial quanto online, conforme eu já falei com você. A gente já teve grupo online no período da pandemia, né? Mas também a gente pode fazer presencial também. E outra pergunta, como que é conduzido esse grupo? Assim, o psicanalista que está ali à frente, como que ele conduz? Ele faz perguntas, ele questiona, as pessoas falam abertamente, como que é isso? Na verdade, todo mundo fala. Não só o psicanalista, né? O psicanalista, ele fica ali, ele vai fazendo a escuta da angústia do grupo, do que o grupo está falando. Mas, geralmente, todas as pessoas podem falar. Elas têm o tempo delas para falar, né? Então, assim, começa com a gente sempre pergunta, né, quem quer falar primeiro, né? E, a seguir, cada um vai falando dentro do seu tempo. E durante o período do diálogo também, que não é pré-determinado, tipo, o que eu vou falar hoje? Não, você vai falar o que você quiser. E as pessoas que estão ali no grupo, pode acontecer de uma começar a falar por uma determinada angústia que ela está trazendo e o outro se identificar com aquela angústia e continuar falando da angústia dele também. E qual é o resultado, isso, no final? Como que se desdobra, né? Desdobra isso, o final, qual o resultado que dá? Como a pessoa se sente no final? Como que é isso? Geralmente as pessoas se sentem muito bem, né? Por exemplo, no caso que a gente teve, que foi um grupo da pandemia do câncer, as pessoas conseguiram falar da angústia delas, do medo, falou do medo da morte, do medo de tomar os medicamentos, do medo de estar ali, e no final do ele medo se da liberta vida. desse medo? Você acha que dá esse resultado? Sim, dá um resultado porque o outro que está ali do lado dela está fortalecendo. Entendeu? Eles se fortalecem como grupo porque eles estão falando da mesma angústia do dia a dia. É uma espécie de ajuda, assim. As pessoas procuram porque estão querendo uma ajuda para solucionar um problema e às vezes vê que outras pessoas também estão passando pelo mesmo problema sozinho, e que ele vai encontrando as soluções, se identificando na solução do outro às vezes, né? Na resposta que o outro está dando. É um eco, né? É um eco. Ao mesmo tempo que eu estou falando do meu problema aqui, você está ouvindo o meu problema. E, ao mesmo tempo, você está acessando os seus problemas, né? E em um determinado momento, né, quando chegar a sua vez de você falar, você vai falar também dos seus problemas. E, muitas vezes, você já passou por aquele mesmo problema e já superou, né? Então, por exemplo, no caso do câncer, nós tínhamos pessoas que estavam iniciando o processo de tratamento, tínhamos pessoas que estavam no meio do tratamento e tínhamos pessoas que já tinham concluído o tratamento, né? Então, um ia fortalecendo o outro, de acordo com a fala do outro e das angústias, né? Mas eles não falavam só sobre isso, né? Muitas vezes eles traziam as dificuldades do relacionamento com os filhos, com a esposa, o que aconteceu, a dificuldade de tomar os medicamentos, o medo, né? Eles traziam muito medo da morte. E isso era muito importante porque todas as pessoas faziam aquele eco, né? De falar sobre um mesmo assunto, mas com olhares diferentes. Né? Qual a durabilidade mínima assim, desses grupos? Tem? De tempo? De tratamento, não? Do grupo. Geralmente a gente faz um ano, mas pode durar mais. Tá? Depende muito do grupo. Da necessidade, né? Às vezes eles gostam daquilo, ele faz tão bem, né, que eles querem continuar. Sim, daquela necessidade do grupo. Mas tem alguns momentos também, mesmo dentro do grupo, a gente diz, olha, se alguém do grupo precisar de um atendimento individual, né, de uma análise a 2, é só pedir que eu abra uma exceção para te atender. Porque às vezes a pessoa, não, eu gostaria de falar individual.
Isso é importante também. Então, não é soltar o grupo, né, a Deus dará. Não, mas o psicanalista ele tem que ter o controle daquilo que está acontecendo dentro do processo grupal. Entendi. Muito interessante. E a análise individual, essa análise ela é feita como? A pessoa também vem com uma queixa que ela quer solucionar, ou às vezes ela tem algo que ela não sabe o que que é e que ela quer resolver? Tipo A um psicanálise, sentimento. a gente costuma dizer que a psicanálise é a clínica do desejo, tá? A pessoa tem que querer, né? E quando a pessoa quer, ela vem e traz todas as demandas de angústia que ela tem, né? As dores, as tristezas, os sofrimentos, né? E o psicanalista, ele trabalha no relembrar, reviver e elaborar. O psicanalista, ele trabalha o aqui e agora, mas com o olho no passado. Porque aquilo que aconteceu no passado com ele, com aquele paciente, pode estar ressoando no momento aqui atual, né? Então, um trauma que pode estar esquecido no inconsciente pode estar vindo como forma de sintoma hoje. Por exemplo, a síndrome do pânico. A gente tem que descobrir, dentro do processo analítico, da onde que está vindo essa síndrome do pânico. Em qual momento da vida desse sujeito que aconteceu o trauma, né? E por isso que a psicanálise não trabalha na demanda de dar conselhos para ninguém. O psicanalista não dá conselhos. Quem trabalha dentro do set analítico, que faz a transferência, né? O paciente faz a transferência com o psicanalista, para que o processo analítico aconteça, tem que haver a transferência. No grupo também tem que acontecer a transferência também. Porque se alguém do grupo não fizer a transferência com o psicanalista, ele também vai sair. Essa pessoa sai. Ah, o psicanalista manda embora? Não. A pessoa mesmo se exclui. Ela sai. Então, tanto no grupo quanto na análise individual, tem que haver transferência também. O que é a transferência? Só para explicar assim, eu gostar de fazer análise com aquele profissional. Eu confio naquele profissional. Então, eu vou fazer análise com ele, né? E muitas vezes o paciente não aceita nem fazer análise com outra pessoa. E isso acontece em todas as idades, até com as crianças, né? Eu atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos. E com as crianças também acontece a mesma coisa. O primeiro contato com a criança a gente tem com o pai ou com a mãe. Mas depois vem a criança, né? Então, se a criança não te aceitar como profissional, ela mesma vai dizer, eu não quero mais fazer análise com Lúcia. Eu não quero continuar o tratamento com a Lúcia. Tá? Isso é uma questão que a gente tem que respeitar também. Sobre o atendimento individual, né? Você falou que a pessoa tem que querer, né? Tem que ter uma demanda. Tem que ter a clínica do desejo. Clínica do desejo. Mas ela pode, tipo, ter um sentimento de tristeza, por exemplo, que ela não sabe o que que é. Se é depressão, o que que é. Ela pode ter só esse sentimento e procurar para fazer psicanálise? Sim, pode, né? E dentro do processo analítico, a gente tem que entender, Georgia, que nem tudo é demanda da psicanálise. Que pode ser uma demanda de um outro profissional, de um profissional médico. Então, é uma questão de respeito também. Então, quando o paciente vem, nas primeiras sessões, quando a gente trabalha o contrato analítico com o paciente, o que é o contrato analítico, né? Quanto tempo dura a sessão, né? O horário de chegar, o horário de sair, né? Se você vai fazer uma vez por semana, se vai ser de 15 dias, se vai ser 2 vezes por semana, essa questão do contrato. Nas primeiras sessões, a gente faz uma avaliação do paciente, né? No processo de anamnese. Na anamnese, a gente consegue identificar se aquele paciente é da psicanálise ou se a demanda dele é para outro profissional. Então, se um paciente vem para a clínica psicanalítica e, por exemplo, se ele vem com angústia no peito, né? E a pergunta que a gente tem que perguntar para o paciente é: você já foi ao médico? Você já fez todos os exames? Como é que estão os seus exames, né? E se não fez e se não passou, a nossa sugestão, por uma questão de ética, é encaminhar esse paciente para o médico fazer uma avaliação. E depois
Caso não seja encontrado nada em relação à área médica, o paciente pode retornar. Mas muitas vezes eles ficam com atendimento psicanalítico e com acompanhamento médico, porque alguns pacientes também tomam medicamentos, né? Quando entra na área do medicamento, os psicanalistas não dão medicamento, não medicam o paciente. A não ser o psicanalista médico, porque existe o psicanalista médico, esse sim. Mas o psicanalista que não é médico, ele não pode receitar remédio para ninguém. Mas pode ser feito o tratamento com a pessoa já foi medicada por um especialista, e você continua o tratamento ali no seu... Nós temos assim, eu tenho um trabalho paralelo. Um trabalho paralelo. Muitas vezes os próprios médicos encaminham para nós, né? E muitas vezes a gente também encaminha para os médicos também. Então temos pacientes que são acompanhados por psiquiatras, né? Muitos por fonoaudiólogos, né? Muitos por psicólogos, né? Apesar de que a psicologia é uma outra área, né? E tem a demanda própria de como trabalhar, né? Diferente da psicanálise. Mas a gente trabalha muito também com parecer médico também, tá? É um respeito que a gente tem ao profissional. Tá? Muito bacana. Mas você está tendo voltando para a análise grupal, está tendo algum grupo hoje? Hoje nós temos um que está sendo formado, que é para adolescentes autistas, né? Nós temos um curso também que a gente vai estar dando, que começa agora em setembro, para ensinar, né, os psicanalistas como é que é o processo de análise de grupo, o que é transferência, o contra-transferência, o que acontece dentro do processo grupal. Esse curso ele vai ter 8 encontros, né? E vai ser teoria e prática. O pessoal que vai fazer o curso, eles vão ter um grupo, né? Que a gente chama um grupo de controle, né? E a gente vai fazer a supervisão desses psicanalistas que estão construindo esses grupos. Então, por isso que a gente diz que é teoria e prática. A gente vai trabalhar a teoria, mas também vai fazer a supervisão. Se eu tiver uma demanda particular e eu penso que outras pessoas têm a mesma demanda que eu posso procurar vocês para essa demanda? Pode. Você pode falar assim, olha, Lúcia, eu tenho uma demanda pessoal e eu gostaria de participar de um grupo. Tem alguém que gostaria de participar junto comigo nessa demanda de grupo? Aí a gente pode formar. Por exemplo, grupo de mulheres, né? Por exemplo, grupo de mulheres vítimas de violência. Tem uma característica comum. Pode ser criado, né? Grupo de mulheres empreendedoras, né? Que estão iniciando o processo de empreendedorismo, né? Então, assim, a gente pode fazer. E esses grupos, uma pergunta que eu acho que muita gente está curiosa, tem um valor, é cobrado alguma taxa? Sim, é cobrado uma taxa, sim, né? Para cada demanda de grupo, na época, né, o valor é combinado com todo mundo. Entendi. Né? Geralmente eles pagam por mês, né? Mas a gente já teve grupos gratuitos, tá? A gente já teve... Depende da demanda também. Depende da demanda também. Entendi. E qual a quantidade mínima de participantes? Tem? Ela falou 6. Não, mínima 6 é máximo. 6 é máximo. E mínima? Geralmente a gente não faz com menos de 6, mínimo, porque é muito pouco. Entendi. É muito pouco, tem que ser no mínimo máximo 6. Além disso, o grupo não anda. Né? Ele trava, porque é muita gente para um profissional só. E pouca gente para trazer as demandas. Para fazer essas demandas. Porque tem que ter muita característica, né, envolvida ali, que as pessoas se identifiquem. Sim. Para desenvolver o processo, é isso? Sim. Sim. O grupo, para participar, eles têm algumas regras, né? Conforme eu já falei, para participar. E dependendo da pessoa, ela não tem uma característica para o grupo, né? É mais para o individual mesmo. Tá? Aí vocês, nessa anamnese que vocês fazem, tipo uma anamnese. Sim, a gente faz anamnese, a gente faz uma entrevista para a gente poder selecionar as pessoas para participar do grupo ou não.
tá? Então, assim, Na é todo entrevista você já cuidado. descarta quem vai Na participar. entrevista a gente já descarta. E é uma só entrevista, um momento? Não, são várias. A gente pode fazer uma no início e no decorrer, né, do desenvolvimento do grupo, a gente também pode fazer outras entrevistas também. Para perceber como é que está indo. Isso, tá? Muitas vezes a gente também convida a pessoa para o atendimento individual também, quando a gente percebe que a pessoa não está se identificando com o grupo, né? E, no geral, a escola freudiana, o que mais ela oferece de tratamento? Além desse grupo grupal e o... Geralmente ela tem os cursos, né? Os nossos cursos de psicanálise, que é feito em 31 meses, né? Geralmente ele é 2 anos e meio, mais ou menos, de curso. Nesse curso, a escola ainda segue, né, o tripé psicanalítico, que é a análise individual, análise supervisionada e a formação. Para fazer esse curso, tem que ter um curso de graduação. Nós não damos o curso para as pessoas que não têm graduação, tá? Porque graduação em qualquer curso. Graduação em qualquer área do conhecimento, tá? Mas tem que ter uma base, graduação. Né? Uma basezinha, pelo menos, para entrar, né? É o básico, né? Então, nós temos o curso de psicanálise, nós temos o atendimento psicanalítico, né? Que a gente faz aos alunos e às pessoas da comunidade, mas dentro da própria escola também, nós temos uma clínica social gratuita da escola, né? E nessa clínica social gratuita, quem atende são os nossos alunos que já estão concluindo o curso e que estão na fase de supervisão. Eles não atendem sem supervisão. Cada aluno tem um supervisor, né? E a gente chama de paciente piloto. Mas muitos alunos atendem um paciente, 2, 3, mas sob supervisão. Então, essa fase aí é uma fase gratuita, né? Quem quiser, né, é só ligar para a escola e solicitar um atendimento gratuito na clínica social, que a gente faz o encaminhamento para o supervisor, né? Está indicando aquele psicanalista, que a gente diz assim, psicanalista é informação. A gente nem diz aluno, diz a psicanalista é informação, porque ele já está concluindo o processo e ele já pode fazer esse atendimento, tá? E nós temos o curso de psicanálise da criança, né? Que é só para as pessoas que se identificam com crianças, apesar de que quando a pessoa faz o curso de psicanálise, ele pode atender qualquer idade, tá? Mas como a psicanálise da criança ela é específica e ela tem características próprias, né? Então, a gente tem um curso específico para a psicanálise da criança, para quem quer trabalhar com criança. E temos esse curso que começa agora em setembro, que é específico para quem quer trabalhar com grupos, né? Grupos de igreja, grupos de escola, né? Pessoas de comunidade, centros comunitários, né? Pessoas que se identificam e que trabalham com grupo. Bacana, bem amplo, né? Bem amplo mesmo. E esse curso aí que vocês têm, ele é uma pós-graduação? O curso de psicanálise, ele é uma formação e uma pós-graduação. São dois? São 2 em 1, né? Nós temos uma faculdade, que é a FATAP, que é ela que certifica a nossa pós-graduação. Então, os alunos fazem o curso de formação em psicanálise, eles recebem 2 certificados, sendo que a pós-graduação, eles precisam fazer um artigo, né? E esse artigo tem que passar por um professor, coordenador, que no nosso caso é o psicanalista, professor Dr. Eduardo Baunilha, né? Que é professor nosso e é psicanalista também. Ele lê, corrige, aprova, e após o artigo ser aprovado, né, ele é encaminhado para a faculdade certificadora. E o curso de formação em psicanálise, que é em 31 meses, somos nós que certificamos, mas os alunos têm que cumprir o tripé, que é a análise pessoal, a análise supervisionada e a formação. A escola cresceu, né? A escola cresceu. Cresceu bastante. Ela começa... Fica localizada onde a escola? Em Jardim Camburi. Tá? Ela começou em Vitória, depois ela partiu para o Espírito Santo, nós tivemos Polo, Colatina, Linhares, Cachoeiro, né? São Mateus,
mas hoje ela já saiu do Espírito Santo e Olha. foi para o Brasil, né? Então nós temos alunos de várias regiões do Brasil diferentes, porque hoje a gente, após a pandemia, a gente começa a trabalhar com sistema híbrido, né? No sistema híbrido, a aula é presencial, online, em tempo real, né? As aulas não são gravadas, em nenhum momento a gente grava a aula. O aluno tem, mesmo online, o aluno tem que estar presente na aula, junto com o professor, interagindo com os colegas e interagindo com o professor também. Então, hoje, a gente já ultrapassou as fronteiras do Brasil e a gente já está em Portugal e também está nos Estados Unidos. Legal. Que bacana. E vocês também têm presencial? Temos Presencial. presencial. Quando o sistema é híbrido, nós temos alunos presencial na sala com o professor e temos o pessoal que está online também. Que legal. Então, assim, quem quiser vir assistir a aula presencial, pode vir a qualquer momento, que a escola está preparada para receber os alunos. Muito legal. Né? Cresceu bastante, tá? É, Eu né? conheci pequenininha. É? Aham. E a Tem gente quantos anos que lá foi fundada? quase 10 anos já. Nossa, foi rápido, então. Foi rápido, quase 10 anos. A gente começou em Maruípe, depois a gente vem para Jardim Camburi, e depois hoje a gente está em frente ao Correio, né, ali em Jardim Camburi. Né, já é Hoje está bem no conhecido. mundo, né? Hoje nós vamos formar, agora em dezembro, a turma 34 e 35. E estudando, nós estamos na turma 44 e em fevereiro começa a turma 45. Então, são 34 turmas, 35 turmas, né, em dezembro, que já foram formadas pela Escola Freudiana de Vitória. É uma escola referência, né? A gente vê, assim, eu já conheci algumas psicanalistas que se formaram lá. Inclusive, veio uma, né, aqui no Siricast. E ainda não lançamos o dela. E ela... assim, a gente vê que os alunos, eles são bem afeiçoados à escola. Sim. Eles são bem afeiçoados, né? A gente tem um carinho muito grande pelos alunos. Eles Quando conclui o curso, a gente faz uma cerimônia. A gente não fala formatura porque o psicanalista não tem formatura. O processo analítico, ele continua. O estudo continua. Então, a gente fala assim, cerimônia de conclusão, porque eles passaram quase 3 anos juntos conosco, junto com os colegas. Por que a gente não vai fazer uma cerimônia? Né? É um ciclo que terminou. Sim. Que terminou no momento junto com eles ali de estudos, mas não que o momento de estudo acabou, o momento continua. Então, a escola, ela tem, por exemplo, alguns grupos de estudos, que esses grupos de estudos são gratuitos para a comunidade, para qualquer pessoa participar. Nós temos um grupo de estudo de autismo, por exemplo, né? Todas as pessoas que querem participar desse grupo de estudos de autismo, o professor Alberto, que é o coordenador do grupo, né? Já esteve aqui com a gente também. O Alberto já esteve aqui. Nós temos o grupo obesidade, né, e bariátrica, psicanálise, obesidade e bariátrica, que é coordenado para ela psicanalista e psicóloga, professora Maria Imaculada Poltronieri. Tem o grupo que é literatura psicanalítica. A gente só estuda a literatura na área da psicanálise, né? E hoje a gente está estudando o livro Perdas Necessárias. A gente faz uma leitura compartilhada. A gente lê, estuda, conversa, né? O grupo todo. Então, no último encontro, havia 60 pessoas online estudando o mesmo. É online? É online. Esse é online. Todos os nossos grupos de estudos, que são gratuitos, eles são online. E como é que faz para participar? Isso. Para participar, é só pedir para a gente, né, o link, né, e entrar no grupo do WhatsApp, e depois nós colocamos na plataforma, porque no final do ano todo mundo recebe um certificado de participação, né, e é só pedir para poder entrar. Onde? Pede através do telefone. Mas muito bacana. Quer falar mais? E tem outros grupos também. Tem esse grupo de literatura, que só trabalha a leitura de livros. A gente já leu a obra de Freud, né? E agora a gente está dentro de outras áreas, de outros escritores também.
E temos um grupo que se chama Textos Psicanalíticos. Como os nossos alunos são muito aplicados e muito estudiosos, né, eu falo isso de coração mesmo, os textos que esses alunos escrevem são maravilhosos, são excelentes, né? E na coordenação do professor Eduardo Baunilha, nós também tivemos a coordenação do professor Valdeci, né, que também era muito bom, mas o Valdeci aposentou, e os alunos constroem material muito bom, né, que vão para a faculdade. E agora a gente está começando a fazer, a gente publica esses textos no nosso site, né, para os alunos que autorizam a publicação e também fazem apresentações nos grupos. Então, por exemplo, no último encontro, agora no mês de agosto, o tema foi suicídio. Uma aluna nossa escreveu um texto sobre suicídio e fez a apresentação para o grupo todo. Nesse dia também tinha quase 50 pessoas. Bacana. Bom, então, são esses grupos que a gente tem na escola. Quem quiser participar, esteja à vontade. Sim, é aberto para qualquer pessoa. Lúcia, estamos chegando ao fim do nosso Siricast. Está muito gostoso, tá? O assunto muito interessante. Tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai procurar vocês para poder criar grupos e até mesmo participar, né, de uma análise, né, em dois, né? Que fala? A2. Análise A2. Lembrando que hoje, Jorge, a gente tem uma situação, antes pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, os nossos atendimentos eram mais presenciais. 90% presencial, 10% online. Pós-pandemia, isso mudou. Então, hoje a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que a gente atende online. Então, nós, psicanalistas, atendemos tanto presencial quanto online. E eu também, tanto presencial quanto online. Que legal. Então, a gente atende não só pacientes do Espírito Santo, mas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e tem paciente até dos Estados Unidos, né? E outras regiões do mundo também. Muito legal, facilita muito, né? O online facilitou muito. Sim, facilitou mais as pessoas. Aproximou mais o profissional do paciente. Isso. Bacana. Lúcia, obrigada por ter vindo. A gente ficou muito feliz com a sua presença de novo. Foi um prazer enorme te receber novamente. É sempre bom estar com vocês deixam a gente muito à vontade. E é tranquilo a gente falar sobre aquilo que a gente vive no dia a dia, né? E gosta, então, e que gosta também. Então, assim, não tem nem roteiro, né? A gente vai falando o que... A experiência, né? A experiência, né? É verdade. Eu, como psicanalista, já tenho mais de 23 anos como psicanalista, né? Tanto na área de criança, como adolescente, como adulto, como idoso, de grupo, né? Bastante áreas. Tá bom? Verdade. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Siricast finalizando, e a gente pede para vocês aí seguirem nossa página, clicarem aí no... Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixe seu like. Isso aí. E se inscreve para que a gente possa crescer no canal e trazer mais informação de qualidade para vocês. Isso aí. Até o próximo Siricast.